Pressão alta nos pulmões, será que isso é um tipo de má circulação relacionada à trombose? Ou será que a hipertensão pulmonar acontece por causa de uma embolia pulmonar? Quais são os riscos? Quais são os pontos de atenção, a gravidade de ter pressão alta nos pulmões? E se você já conhecia, já tinha ouvido falar desse problema? Se você nunca ouviu falar sobre hipertensão nos pulmões ou pressão alta nos pulmões, esse vídeo você precisa conferir ele até o final. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os riscos e os problemas causados por uma embolia pulmonar maltratada e que pode levar à hipertensão nas artérias do pulmão. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos sobre circulação, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho, porque dessa forma você garante que você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos, você vai ser avisado de tudo que acontece por aqui. Já clica no gostei, porque assim você impulsiona esse vídeo, a gente alcança mais pessoas com informação de qualidade e você nos ajuda até mesmo a salvar vidas contra a má circulação e a trombose. É costume aqui do canal nós retirarmos os nossos vídeos de perguntas que vocês deixam nos comentários, então se você já tem alguma dúvida aí, já corre lá embaixo e deixa um comentário para mim. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta: olá, tive uma trombose há 7 meses, fiquei com hipertensão pulmonar, o trombo se desfez 50%, fazendo um exercício físico eu sinto falta de ar. Você acha que eu melhoro com o tempo? Eu uso o Xarelto. Então hoje nós vamos falar da principal complicação da embolia pulmonar, que é a hipertensão nos pulmões, a pressão alta nas artérias pulmonares. A hipertensão pulmonar, na verdade, ela não é uma doença simplesmente resumida à pressão alta nos pulmões. Ela, na verdade, é uma condição clínica complexa que afeta as artérias dos pulmões do lado direito do coração. É uma condição grave e progressiva, cuja compreensão requer um entendimento das interações que acontecem no nosso corpo entre o nosso coração, os nossos pulmões e as nossas veias da perna. A artéria pulmonar ela é responsável por levar o sangue do coração para os pulmões, para esse sangue ser enriquecido com oxigênio, mas essas artérias podem sofrer coágulos da perna, da trombose nas veias da perna, podem migrar para o nosso pulmão, causando uma embolia pulmonar e causar machucado nesses vasos sanguíneos, que vai levar à hipertensão nas artérias dos pulmões. Esses vasos sanguíneos vão ser entupidos, tornam-se estreitos, o fluxo sanguíneo é bloqueado, as artérias pulmonares ficam rígidas e aí desenvolve a doença, a hipertensão pulmonar. E isso faz com que o nosso coração trabalhe contra a resistência, já que quando ele bombeia sangue, as artérias dos pulmões estão obstruídas, fica difícil para o coração mandar sangue para lá, e quando ele trabalha com mais resistência, acontece uma falha do nosso coração. O nosso coração fica grande, o coração direito, e aí a gente tem uma descompensação cardíaca, uma insuficiência do coração causado pela hipertensão pulmonar que foi gerada por uma trombose que virou uma embolia. Conseguiu entender a dinâmica? Uma trombose pode mandar coágulos para os pulmões, danificar as artérias do pulmão, causa hipertensão pulmonar. Quando o coração vai mandar sangue para o pulmão para ser oxigenado, o coração trabalha contra uma resistência alta, contra as veias, nas artérias entupidas no pulmão, e aí o coração pode falhar por causa de uma sobrecarga de trabalho. Isso pode gerar um coração grande, uma insuficiência cardíaca. Por isso que eu te falei que a relação ela era delicada. E isso pode ser responsável não só por coágulos sanguíneos que vêm das pernas, mas outras doenças também que causam a hipertensão pulmonar. Então existem doenças como, por exemplo, o próprio cigarro, pessoas que têm asma, bronquite, infartos do lado direito do coração, doenças infecciosas como HIV, doenças autoimunes como lúpus e esclerodermia. Todas essas doenças elas podem causar uma hipertensão pulmonar, além da embolia pulmonar, inclusive até drogas como a cocaína. A gente também pode ter até histórico genético, então a hipertensão pulmonar ela precisa ser investigada, porque ela não só é causada por uma embolia, mas ela pode estar relacionada a vários tipos de doenças. E quais são os avisos do corpo, sinais e sintomas? O pulmão, pessoal, ele serve para respirar, não é verdade? Então, muitas vezes, os sinais e sintomas estão relacionados à falta de ar, fadiga, cansaço fácil, e isso muitas vezes é confundido com outras condições bem comuns. A falta de ar, que a gente conhece como dispneia, o cansaço fácil, tudo isso não é uma coisa específica da hipertensão pulmonar. E essa falta de ar, ela pode ser inicialmente leve, ir piorando aos poucos, ou às vezes ela
pessoa nem sente a falta de ar só quando vai fazer algum exercício físico. Então isso vai refletir de acordo com a gravidade da doença. Quanto mais severa a disfunção nas artérias do pulmão e no coração, mais grave vão ser os sinais e sintomas. O principal é você lembrar que toda pessoa que teve uma embolia pulmonar, parte do pulmão dela morreu por falta de circulação. Então provavelmente ela tem certo grau de comprometimento pulmonar. Se esse grau for muito alto, ela vai ter manifestações como cansaço. Então tratar uma embolia pulmonar é fundamental para prevenir esse tipo de problema. Uma falta de ar inexplicável pode ser um dos sinais mais comuns de uma embolia pulmonar, um dos sinais mais significativos dessas condições de circulação, já que muitas vezes a trombose ou a embolia não avisam. Então se você é jovem, tem uma fadiga muito fácil, se você é jovem e não está entendendo por que você está ficando cada vez mais cansada, principalmente se você teve um inchaço, uma dor na perna inexplicável, tem grande chance de ser uma trombose que se transformou em uma embolia. Então a dor no peito pode acontecer, algumas pessoas podem ter reflexos, por exemplo, como tosse, como saída de catarro com raias de sangue. O esforço físico para essas pessoas é intensamente cansativo. Algumas pessoas podem ficar até mesmo tontas, né, e desmaiarem, perder a consciência. E isso tudo podem ser sinais de gravidade, que a condição também pode estar progredindo. É muito importante a gente monitorar se as pessoas que estão com trombose na perna não estão tendo manifestações pulmonares. Então, o inchaço na extremidade, principalmente o inchaço na perna, nos tornozelos, pernas pesadas, cansadas, tudo isso são sinais de alerta que nós não podemos ignorar. E o edema, ele é resultado, né, do acúmulo de sangue, já que as veias da perna estão entupidas. Então, se você tem muito inchaço nas pernas, se você sente dores nas pernas e isso teve relação com uma falta de ar que foi iniciando em você, é necessário investigar se você não está com a má circulação nos dois locais, tanto nas pernas quanto nos pulmões. E pode também aparecer uma coloração azulada da pele, que é uma cianose, uma pletora facial, principalmente nos lábios, quando a pessoa tem níveis baixos de oxigênio no corpo. Algumas pessoas, na verdade, também podem manifestar batimentos cardíacos acelerados, irregulares, forte sensação de palpitação, de angústia, sufocamento, tudo isso são sinais indiretos, como eu te falei, não existe um sinal específico da embolia nem da trombose. O principal é que você entender que dor na perna não é normal, falta de ar não é normal, tudo isso merece ser investigado. O normal é estar bem, sem sentir nada, pleno, saudável, fazendo as suas atividades super tranquilo, sem sentir nenhum desconforto ou nenhum sinal ou sintoma de alerta. A complexidade do diagnóstico da hipertensão pulmonar, ela vai residir na sobreposição desses sintomas com outras doenças. Então você não vai conseguir fazer o diagnóstico de uma trombose ou de uma embolia ou da hipertensão pulmonar em casa. A gente vai ter que fazer uma avaliação detalhada, já que a gente precisa ver desde a história médica da pessoa até um exame físico, quais são os achados, para aí sim a gente direcionar os exames. Então se você quer entender como está, por exemplo, as veias da perna, um ultrassom com Doppler costuma ser suficiente. Já nos pulmões, o ar atrapalha o ultrassom e aí a gente já usa exames como, por exemplo, uma angiotomografia, mas para fazer angiotomografia, o rim tem que estar bom. A gente não pode fazer contraste já num rim doente. Se a gente quer saber se o coração está sobrecarregado, a gente vai fazer exames do coração, por exemplo, um eco, um eletro. Então, através de testes também como a espirometria, a gente pode avaliar se os pulmões estão funcionando bem, se a pessoa está inalando e exalando o ar da forma correta. Então, tudo isso ajuda a nós entendermos não só a hipertensão pulmonar, mas se a pessoa já tem uma disfunção nas veias da perna, se a pessoa já tem um comprometimento cardíaco, porque na verdade a gente vai pegar pessoas em diferentes estágios de doença, já que algumas pessoas ficam achando que não é nada demais, que é uma falta de ar simples, vai atrasando o diagnóstico e aí o tratamento também é um pouco demorado e às vezes a pessoa já chega com um comprometimento um pouco maior. Algumas vezes até um cateterismo cardíaco precisa ser feito para a gente poder entender se o coração está tudo bem, se aquela pessoa não está com infarto, com ataque cardíaco, alguma coisa nesse sentido. E sempre que a gente está falando de pulmões e circulação dos pulmões, o exame padrão ouro é uma tomografia com contraste, é a angiotomografia das artérias pulmonares, que nós vamos ver também nesse exame como estão os pulmões. Então, para falar para você de forma específica, a angio-TC, a angiotomografia, é o exame de escolha, lembrando que o rim tem que estar bom para tomar o contraste,
mas nós não podemos descartar uma avaliação global dessa pessoa. E depois que a gente fez o diagnóstico, você tem que lembrar do tratamento, e na verdade esse tratamento não costuma ser um caminho linear, não. O tratamento, sem dúvida, ele costuma ser um tratamento prolongado, precisamos de uma abordagem multidisciplinar e uma avaliação altamente individualizada para entender a gravidade daquele paciente. Nós vamos usar medicamentos como os anticoagulantes para tratar os coágulos, terapias, por exemplo, fisioterapia respiratória para melhorar a capacidade pulmonar, se necessário, procedimentos cirúrgicos para desobstruir as artérias do coração e, em casos gravíssimos, até mesmo o transplante de pulmão. Mas para você entender os medicamentos que ajudam a aliviar a pressão nas artérias pulmonares e reduzir essa pressão, né, vão ser diferentes daqueles que tratam a trombose, os coágulos. Então, se você tem um coágulo sanguíneo, geralmente usamos anticoagulantes. Se você tem as artérias pulmonares com pressão alta, a sildenafila e o Viagra, né, que é a sildenafila, e a tadalafila são os remédios que são desenvolvidos para permitir o controle da pressão nos pulmões. Eles são usados para disfunção sexual no homem, é um efeito indesejado deles que na verdade foi descoberto depois. Esses remédios originalmente foram desenvolvidos para tratar hipertensão no pulmão. Então são esses remédios mesmo. Por exemplo, o Viagra, a tadalafila, o sildenafila, tudo isso é usado para diminuir a hipertensão pulmonar. Esses remédios não diminuem os coágulos, para isso são os anticoagulantes. Então a hipertensão pulmonar, como eu te falei, é uma condição desafiadora. Talvez está ficando um pouco confuso para você aí, tomar anticoagulante, tomar Viagra para tratar pressão alta no pulmão, é isso mesmo. E a medicina moderna vem cada vez mais se desenvolvendo, a pesquisa para outros remédios está em andamento e com esperanças em tratamentos mais eficazes e talvez até uma cura definitiva, provavelmente depois da data da gravação desse vídeo, outras terapias já vão estar, né, em desenvolvimento. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente tem que ter uma abordagem cuidadosa. A gente tem que compreender profundamente qual paciente nós estamos tratando, fazer uma abordagem terapêutica meticulosa, porque nós temos muitas armas e a hipertensão pulmonar ela é complexa e muitas vezes ela também é desafiadora. Então esse tópico ele nos lembra que a medicina ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência complexa, na verdade é quase uma arte em evolução onde a gente tem que entender cada paciente como uma pessoa única. Cada caso é um caso e a gente precisa, de certa forma, individualizar para poder solucionar o problema daquela pessoa. Na verdade, a medicina vascular é uma jornada de aprendizado contínuo e sempre com o objetivo final de salvar vidas e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então a hipertensão pulmonar é um desafio por causa das suas múltiplas apresentações e evoluções. Então tratar uma embolia pulmonar nem sempre é simples como parece. Se você quer entender um pouco mais sobre como cuidar da sua circulação, fortalecer as suas veias, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nesse card, é só clicar para você assistir, onde eu vou te dar dicas sobre a embolia pulmonar. Se você quer entender um pouco mais sobre os sinais e sintomas, esse vídeo foi dedicado à hipertensão pulmonar, mas eu vou deixar um outro aqui no card sobre a embolia pulmonar. A hipertensão pulmonar, como eu expliquei no vídeo, é uma complicação da embolia. E se você também gostou desse vídeo, achou que trouxe informações valiosas, foi muito importante para você, eu quero te convidar a contribuir com o canal. Nós temos alguns projetos sociais que ajudam pessoas com úlceras para fazer curativos em pessoas de baixa renda, pessoas com úlcera varicosa ou pessoas que precisam de operar veias doentes nas pernas e estão em filas de SUS já há muitos anos e a doença piorando. Se for possível e fizer sentido para você, clica aqui embaixo no link, valeu demais e apoie os nossos projetos sociais. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e deixar para mim um comentário se você já conhecia a hipertensão pulmonar, se você nem imaginava que uma embolia, simples embolia pulmonar, né, simples entre aspas, poderia ter tantas complicações, se você está tratando, qual a sua dificuldade, se você já teve trombose, já teve embolia e ficou bom. Então compartilhe comigo, deixa para mim um comentário nesse vídeo com seu nome, qual cidade você está falando. Eu quero te conhecer melhor, saber o que está passando do outro lado da tela para trazer um conteúdo cada vez melhor. Vou te esperar no nosso próximo vídeo e lembre-se que a prevenção é sempre o melhor remédio. Te espero no nosso próximo encontro. Até lá!